Um dos incidentes astronômicos mais explorados pelos filmes de Hollywood acabou acontecendo de verdade. Um asteroide se chocou com a Terra e ele só foi detectado 2 horas antes do impacto. Vejam agora os detalhes. Um pequeno asteroide atingiu a Terra na noite da última sexta-feira, dia 11 de março. O que chama a atenção é que esse asteroide, chamado 2022 EB5, foi descoberto apenas 2 horas antes do impacto. Mas dessa vez tivemos sorte. Ele caiu no mar e era pequeno demais para causar maiores danos. Segundo informações divulgadas pelo astrônomo Cristóvão Jacques no canal Astronews, o alerta de impacto foi lançado pelo americano Bill Gray, o mesmo astrônomo que previu o impacto de parte de um foguete chinês na Lua no início deste mês. O asteroide foi descoberto pelo húngaro Christian Sarnecki, o mesmo astrônomo que descobriu o primeiro cometa de 2022 em janeiro. Ele disparou o aviso para os colegas cientistas, que calcularam que essa rocha espacial tinha entre 3 e 4 metros de diâmetro. Era grande o suficiente para ser detectado ainda no espaço, mas pequeno para causar algum dano, caso atingisse uma área povoada. O local de impacto calculado foi o Mar da Noruega, ao norte da Islândia. O astrônomo Peter Brown publicou um post com dados do impacto do 2022 EB5, detectado pela Rede Internacional de Sensores de Infrasom nas estações da Groenlândia e Noruega. A energia do impacto foi equivalente a 2.000 toneladas de TNT, o que é compatível com o tamanho estimado para o 2022 EB5. O astrônomo amador Tony Dunn publicou em sua conta no Twitter uma animação mostrando a trajetória final do asteroide e o impacto com a Terra. Incrível, não? E que sorte que ele caiu no mar, não é verdade? Mas mesmo pequeno, ele poderia ser fatal se caísse na casa de alguém, por exemplo. E para falar sobre esse incidente, vamos falar agora ao vivo justamente com ele, o astrônomo Cristóvão Jacques, do Observatório SONIAR, que trabalha na busca de asteroides próximos à Terra desde 2014. Vamos colocar o Cristóvão aqui em tela cheia para conversar um pouquinho com a gente e tirar essas dúvidas que surgiram na mente de todo mundo. Boa noite, Cristóvão. Seja muito bem-vindo à nossa edição. Olá, Marisa, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada pelo seu tempo. O Cristóvão, quem acompanha o Olhar Espacial, já teve a oportunidade de assistir uma entrevista com ele interessantíssima. E, Cristóvão, a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Em janeiro, nós tivemos outro asteroide, 2022 AE1, que tinha chance, sim, de colidir com a Terra no ano que vem. Mas essa hipótese foi afastada depois de algumas semanas de observação, porque foi preciso tanto tempo para determinar que ele não atingiria a Terra agora. Já esse novo 2022 EB5, ele foi muito rápido, não é? Para ser detectado. Então a gente queria saber o que aconteceu. Bem, isso aí é o seguinte, eu pensei aqui numa analogia que talvez fique mais fácil de entender. Por exemplo, se você tem uma espingarda que atingindo um alvo a 2 quilômetros de distância, você tem uma grande probabilidade de errar, né? Então, você tem uma incerteza de acertar o alvo. Quando você está muito próximo, tipo assim, você pegar essa espingarda a 2 metros do alvo, você dificilmente, você tem que ser muito ruim para errar, né? Então, dificilmente você vai errar. Então, essa incerteza é quase zero. Então, por isso, esse asteroide que foi descoberto na sexta-feira e que caiu na Terra logo depois, ele foi descoberto 2 horas antes dele cair na Terra. Então, ele já estava muito próximo. Então, assim, a incerteza dele cair nessa direção, a incerteza dele cair na Terra, a certeza dele cair na Terra era 100%. Agora, Cristóvão, esse asteroide ele era pequeno, não é? Ele não era dos grandes, mas se ele atingisse alguma região, vamos dizer, habitada, o estrago seria grande? O que poderia acontecer? Estima-se que esse asteroide ele tem entre 2 a 4 metros aí de tamanho, né? Aí tem um gráfico aí mostrando aí a comparação com o ser humano. Acontece que esse tipo de asteroide,
dependendo da velocidade que ele entra, dependendo do seu ângulo e dependendo da composição, a maior parte dele, ele é, vamos dizer assim, dissolvida na atmosfera, né? Então, o que sobra de matéria desse asteroide é muito pouco. O que chega são os chamados meteoritos, né? Pequenas pedras, né? Que surgem da desfragmentação, da fragmentação desse asteroide, num fenômeno chamado ablação, que é quando ele entra na atmosfera da Terra, ele sofre aí um verdadeiro impacto da atmosfera da Terra em conjunto com a sua velocidade, o que faz com que ele se desintegre aos poucos, né? Então, esse tipo de asteroide, 1 até 3, 4, 5 metros, pouca coisa ia sobrar. Quer dizer, vários meteoritos pequenos que atingiriam o chão, ou seja, não daria tanto perigo para atingir a Terra. Agora, por exemplo, se caísse um asteroide de 20 metros, como caiu aquele da Rússia, né, em 2013, aí sim poderíamos ter um estrago bem maior. Agora, Cristóvão, esse que nós estamos falando foi o primeiro asteroide que se aproximou da Terra e que não foi detectado pelos grandes programas de buscas, não é? Você pode falar um pouquinho para a gente como que isso funciona, essa busca por asteroides que podem, porventura, se chocar com a Terra? Bem, o governo dos Estados Unidos, através da NASA, né, eles financiam basicamente 3 grandes observatórios lá nos Estados Unidos, que são ligados a universidades. Então, eles patrocinam a operação desses observatórios, que é o Observatório Pan-STARRS, que fica no Havaí, o Observatório Atlas, que também fica no Havaí, e o Catalina Survey, que fica no Arizona. Então, esses 3 observatórios juntos, eles são responsáveis por cerca de 95% das descobertas anuais dos asteroides que passam próximos da Terra, né? Então, assim, eles praticamente monopolizam essas descobertas, né? Então, quando um telescópio, esse aí, por exemplo, chamado K-88, que fica lá na Hungria, ele também é um telescópio profissional, tem um equipamento profissional, porém, ele não tem essa verba da NASA para você, vamos dizer assim, operar quase todas as noites. Então, ele é um telescópio mais ligado à universidade local. E esse realmente foi o primeiro observatório fora desse programa da NASA que encontrou um asteroide. Os 4 anteriores, nós tivemos 5 eventos, né, anteriores. Esse aqui é o 5º evento e esse foi realmente um programa fora da NASA que encontrou. Eles, assim que têm alguma informação, têm que divulgar ou, enfim, qual que é o procedimento? O procedimento é o seguinte, quando você descobre um asteroide, nós aqui no SONIR, por exemplo, já descobrimos 36 asteroides e 9 cometas. Quando você descobre um asteroide, você tem que comunicar para um centro chamado Minor Planet Center. Então, você comunica essa descoberta para o Minor Planet Center, ele faz as verificações lá que tem que fazer, e se realmente for uma coisa nova, ele coloca numa página para que outros astrônomos continuem a observar o asteroide e com mais observações você consegue determinar a órbita dele. Uma vez conseguindo determinar a órbita dele, ele é batizado com uma designação e aí fica comunicado para a comunidade científica. Tá certo. Bom, Cristóvão, muitíssimo obrigada pela sua participação. Perdão que eu li o nome errado do observatório. Eu falei SONEAR e é SONIR, né? Perdão. Não, tanto faz, tanto faz. Eu agradeço muito o seu tempo e a sua participação com essas explicações. Boa noite. Bom, obrigado. Tchau. Bom, pessoal, como sempre, assuntos interessantíssimos, né? Esse foi o Cristóvão Jacques, do Observatório SONIR, que falou aqui com a gente ao vivo no Olhar Digital News. Vamos aguardar novas informações.